Um dos primeiros passos para se começar uma loja virtual é, primeiro, saber nicho e público-alvo que você quer atingir. Qual a diferença de público-alvo e nicho de mercado? Público-alvo é um grupo de pessoas que você quer alcançar. Então, é para quem você realmente quer vender. É um exemplo prático é mães com filhos pequenos que valorizam brinquedos educativos, né. Um exemplo prático aqui da, marca Madeira Mágica, né, que a gente está iniciando. Então esse é o público-alvo. É um nicho de mercado, né, é um produto específico dentro de um setor. Então, qual é o exemplo aqui? São brinquedos de madeira sustentável e artesanais para crianças de 2 a 8 anos. Então essa é basicamente a diferença de público-alvo e nicho. Público, né, são um grupo de pessoas que você quer alcançar, quer atingir, né. O nicho de mercado é o produto específico aí dentro de um setor, né, do mercado. Então, essa é basicamente aí a diferença. Qual escolher primeiro? Nicho ou público-alvo? Isso vai depender muito aí, não tenho certo, mas, muitas vezes você vai saber o nicho primeiro, né, às vezes você não tem ainda um público definido, você quer escolher algo para começar a trabalhar, né, o que você vai fazer? Fazer uma pesquisa de mercado, ver o nicho qual o nicho que você consegue, atender, qual nicho você tem mais facilidade, qual nicho tem mais procura, né. Então você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado aí para definir o seu nicho, né. Caso você ainda não tenha conhecimento do que você quer. Mas você também pode tentar escolher também primeiro o público-alvo. Para que público-alvo eu quero vender? Vamos dar um exemplo aqui, eu participo de um clube de golfe, né, então sabe que um clube de golfe são pessoas mais ricas, classe A, né, então esse já é o meu público-alvo, eu já sei que eu quero vender para esse público, então eu tenho o primeiro público, agora eu quero descobrir qual o nicho, o que que eu vendo para eles? Eu vendo eh, acessórios ali de golfe ou, o que mais eles consomem? Charuto, talvez, não sei exatamente o que essas pessoas consomem, mas com certeza consomem vários tipos de produtos, então você vai ter que descobrir qual o nicho, né, que vai, satisfazer mais esse público-alvo. Então, isso pode acontecer de 2 maneiras, você primeiro tem o público e depois define o nicho, de produtos que você quer vender para eles. Ou pode ser o contrário também, né, você, tem um nicho, né, você já sabe qual nicho fez uma pesquisa de mercado: "Ah, eu quero trabalhar com esse nicho, agora eu quero descobrir qual o público-alvo das pessoas que compram esse tipo de produto". Então existem as 2 formas, né, primeiro você pode definir primeiro o seu público-alvo, pra depois definir o nicho, né, ou você pode ter um nicho e depois descobrir qual o público-alvo compra desse nicho. Então, tudo faz parte aí de pesquisas de mercado para poder saber. E como é que eu faço a escolha tanto de público-alvo como de nicho? Isso pode ser tanto racional como passional. Racional, você vai fazer uma pesquisa de mercado e vai definir qual que tem mais procura ou que tem mais a ver, né, com mais facilidade para vender. Ou pode ser passional, né, por exemplo, algo que você gosta e você queira vender esse algo que você gosta, esse produto que você gosta. Então, pode ser das duas maneiras, tá? Tanto racional como passional. O ideal é que seja as duas, tá? Ideal que você escolha algo lógico, né, que tenha procura, que faz parte de uma pesquisa de mercado, mas que seja algo que você gosta, que você ame também, esse é o cenário ideal, ou você pode também escolher algo que você goste, né, e claro, fazer uma pesquisa se tem demanda para esse produto, se tiver, aí sim você, começa a trabalhar com ele, né. Então o ideal é que seja um pouco dos 2. Tá, mas ela pode ter essas 2 escolhas, tanto racional como passional. Geralmente o que dá mais resultado é a junção dos 2, né, tanto racional como passional. Fazer algo que você ama é sempre mais gratificante, então você acaba dando mais gás aí para esse negócio. Vamos dar um exemplo aqui, de nicho, né, exemplo brinquedos infantis de madeira, né, então você deve fazer algumas perguntas aqui para chegar a esse nicho, né. O que você ama fazer? Né, então lista aí faz uma listagem aí do que você gosta, né, do que você ama, tipo de produto que você gosta de fazer no dia a dia, para ver que tipo de produto se encaixa nisso.
Depois, você pode se perguntar quais valores a sua marca representa, né, por exemplo, ali, madeira mágica representa a natureza, né, tanto a natureza, família e também sustentabilidade. É um produto mais voltado para a família, né, para o público para criança, mas é um produto, familiar, vamos dizer assim, né, que faz parte, eh, que tenha valores na família, que tem valores, seus valores na família e também na sustentabilidade, e que também que cuida da natureza, né, porque são produtos com madeiras sustentáveis. Outra pergunta que você deve fazer também é que tipo de cliente você gostaria de atender, né, então quem eu quero atender? No meu caso aqui, da madeira mágica são mães, né, então esse é o meu público, são mães, eh, mães recentes. Recentes não, porque são de 2 a 8 anos, né, mas são mães de crianças, assim, vamos dizer assim. Então esses são 3 tipos de perguntas que você deve se fazer, né, pra poder te ajudar a definir o seu nicho. Também existe uma Você também deve fazer, na verdade, uma pesquisa de mercado. Como você faz uma pesquisa de mercado? O Google Trends ajuda muito, né, ali você consegue ver os termos em alta. A gente vai fazer depois uma simulação aqui de como fazer isso, né. Outras ferramentas também é o Google Keywords, e o Ubersuggest. São 2 ferramentas que, servem para pesquisa de palavra-chave. Então, depois que você tem seu nicho, né, e você queira descobrir quais produtos vendem mais naquele nicho, então essas 3 ferramentas aqui, pode te ajudar bastante. Depois vamos dar um exemplo, prático aqui de como isso funciona. Redes sociais também, então acompanhe as redes sociais do nicho que você tem interesse, né, vai lá no TikTok, Instagram, Pinterest também é interessante para descobrir produtos novos, lá tem muitas fotos, então você consegue descobrir bastante coisas lá. Então, pesquise nessas redes sociais, né, para saber o que está mais em alta, que está mais vendendo no momento. E depois disso também os marketplaces, né, vai lá na Shopee, Mercado Livre, Amazon, ver quais são os produtos mais vendidos daquela categoria, né, para você também, né, pra poder te ajudar, né, a definir quais os produtos você quer trabalhar dentro daquele nicho. E também grupos e fórum, né, fórum, ali dentro desses grupos, principalmente grupos de WhatsApp, né, você consegue perceber muitas dores das pessoas, então, através das dores delas, você descobre qual tipo de produto, pode ajudá-la. Principalmente grupos, no nosso caso aqui, a minha mulher participa de um monte de grupos ali de mães, mães recentes, mães de desapego, mães de grupos de vendas de produtos infantis, de roupas infantis, né, tem de tudo ali. Ela participou de um monte de grupo e ali naquele grupo ali, e as mães falam quais são as dores dela, né. Todo dia tem alguém reclamando de alguma coisa, falando alguma coisa. Então ali se descobre muita coisa, né, que pode te ajudar para o seu negócio. Então procure aí grupos que fazem parte do seu nicho, e aí também fóruns aí na internet vai te ajudar bastante. Agora o público-alvo, como eu defino meu público-alvo? Primeiro eu tenho que definir uma persona. Como é que eu descubro essa persona? Primeiro colete dados reais, né, é importante escolher dados reais e não inventar dados, para ser o mais assertivo possível, né. Mesmo que o negócio ainda esteja começando, você consegue coletar isso, tá. Em cada compra, cada venda que você fizer, você pode enviar uma planilha, com algumas perguntas básicas para as pessoas irem respondendo. Você também pode, descobrir, nem às vezes nem é pessoas que compram o seu produto, mas pessoas que você imagina ser o seu público-alvo, né, ou que consomem aquele tipo de produto ou produtos parecidos, né, pede para ela preencher uma planilha básica ali, um formulário, com algumas perguntas básicas, né. Essas perguntas aí pode ser feito no Google Forms, né, que é uma ferramenta do Google aqui, que dá para criar formulários. Também no Instagram também ajuda, dá para fazer alguns tipos de pesquisa. Eh Dá de fazer entrevistas também com clientes atuais, então uma pessoa comprou, vai lá, chama no WhatsApp, conversa, informalmente, né, faz algumas perguntas aí que pode te ajudar a descobrir qual a sua persona. Também comentários e avaliações de produtos, né, vai lá dentro do Mercado Livre, olha os comentários, avaliações, dentro da Amazon também, a Amazon é muito boa para ver comentários, eles mandam muitas fotos lá, comentários, então, lá também é uma forma de descobrir, né,
qual é o seu público-alvo. E também observações em grupos e fórum online, né, também é um lugar legal que dá para fazer isso. Mas então o que você precisa saber para definir o seu público-alvo? Primeiro, quem são eles, né, idade, gênero, profissão, localização, isso é o mais básico que você precisa saber. Vamos, dar um exemplo aqui de algum produto que as pessoas normalmente compram aí as pessoas compram têm aí acima de 30 anos, 30 a 40 anos mais ou menos, né, então e é o público feminino, então toda a campanha de publicidade que você for fazer já é mais assertiva, você vai fazer somente para o público em 30 a 40 anos do sexo feminino, então você consegue gastar muito menos verba aí de publicidade sabendo qual é o seu público-alvo. Qual profissões também, depois de um tempo eu descobri que o meu público-alvo, eram, na maioria das vezes, se eu não me engano 70 mais de 70% eram universitários ou eram já pessoas formadas na universidade. Então, eh a partir de um certo momento, comecei a direcionar, a publicidade somente para as pessoas já formadas, né, já com segundo grau, no terceiro grau, assim, no caso, terceiro grau completo, né, que já existe já tem uma profissão, já tem uma universidade, já se formou na universidade, né. E localização também é importante, que às vezes, eh você acaba vendo que o seu público é mais do sul, ou é mais de São Paulo, né, ou é mais nordeste, então você acaba depois também direcionando, sua publicidade para essas regiões, né, que vai ter um resultado melhor. Então esse é o mais básico, assim, a idade, gênero e profissão, né, e localização. Aí depois, você pode fazer outras perguntas para descobrir como elas vivem, né, quais são as suas rotinas, quais seus desafios, quais os hobbies delas, o que elas gostam de fazer, quais são as redes sociais preferidas, também o que eles valorizam na hora da compra, né, se é preço, qualidade, se é o propósito da marca ou rapidez da entrega, né, então também é importante saber. E também o que motiva fazer a compra, né, solução, se a so a s solu se esse produto soluciona algum problema dela, se é por status ou se comprou por emoção, né, então, essas são algumas coisas que você precisa saber, né. Aqui embaixo tem um exemplo, que é Mariana, Mariana é um nome fictício, né, 34 anos, mãe de 2 crianças, mora em Florianópolis, médica, gosta de praia e jogar beach tênis com as amigas. Adora comprar online, com entrega rápida, porque não tem tempo de ir ao shopping. Então, aqui a gente já ficou bem claro aqui que o meu público-alvo, são mulheres acima de 30 anos, né, que são mães, eh no caso aqui, moro em Florianópolis, mas isso vai diversificar bastante, né, você através da sua planilha você vai conseguir, identificar melhor as regiões, mas já é formada, já tem universidade, eh gosta de jogar beach tênis, né, e não gosta de ir no shopping, gosta por isso que compra online, né, então por isso não tem te na verdade não tem tempo para ir ao shopping, né, então é uma pessoa com pouco tempo, por isso que acaba comprando online. Então eu tenho algumas informações bem importantes aqui. Essa aqui é a informação de uma pessoa? Mas é um resumo do seu público-alvo, o público que você quer atingir. Como você descobre isso? Bota numa planilha. Ali, por exemplo, vai ter 100 respostas ali, dessas 100, 70 são mulheres. Então você sabe que o seu público-alvo é mulheres, né. Então, dessas 100, sei lá, mais de 50% já é formado na universidade, né, então sabe que, quem já é formado na universidade tem uma tendência maior a comprar seu produto, né. Então, dessa forma que você acaba, né, descobrindo qual é o seu público-alvo. Você também descobre que essas pessoas, a grande maioria aí do seu público, ainda gosta do Facebook, né. Então, quando você fazer uma publicidade, você pode direcionar diretamente para o Facebook, que vai ter mais resultado do que se você direcionar para o Instagram, porque o seu público não está no Instagram, está no Facebook, ou mesmo ou no TikTok, né, pode estar no TikTok e não está no Instagram. Então por isso que é importante saber quais as suas redes sociais preferidas aí para poder direcionar, eh, a sua publicidade diretamente para elas. Mas agora que você já escolheu o nicho, já escolheu o público-alvo, né, como é que eu vou validar esse negócio? Então, antes de investir em produtos, antes de ir lá comprar 50, 100 produtos para tentar vender, primeiro use protótipos, né, caso você for fabricar, ou amostras. Amostras de produtos, vai lá, compra uma, duas, 2 produtos
do que você quer vender, e aí tenta vender para alguns amigos ou alguns clientes mais próximos, pessoas próximas. É importante também você vender e não dar de graça, porque quando dá de graça, as pessoas acabam, te gerando depoimentos falsos, né, porque como ela ganhou, ela não vai falar mal daquele produto. Então quando ela compra, a tendência é que o depoimento dela seja mais verdadeiro, né. Então tenta vender para os seus amigos, né, clientes próximos, pessoas próximas, né, e colete também depoimentos sobre esse produto, né, se é produto que deu certo, se ou se tem algum defeito, algum problema, algum lado os lados positivos do produto, o lado negativo, para você poder entender melhor. E é importante também que você venda, para pessoas que realmente sejam o seu público, que não: "Ah, vou vender para minha mãe, mas minha mãe, vou descobrir que ela não tem nada a ver com aquele produto, ela nem usa", né, então isso não vai resolver para você. Então tenta resolver realmente para pessoas, né, que vai usar aquele produto, né, pessoas que fazem parte realmente do seu público-alvo. Aí, nesse caso, depois de depoimentos, você vai ver se existe interesse real no produto ou não. Eh, Outra forma de vender também, além de para amigos, tem é claro, botar na internet, né. Depois que, você na verdade é o próximo passo, depois que você vendeu, validou esse produto, no offline, você coloca online, aí você vai poder ter uma validação melhor, né. Mas, essa é uma das formas que você pode validar o produto, validar o nicho que você está fazendo e também, né, o seu público-alvo. E claro, faça ajustes no caminho, né, e comece a vender. Eh Não espere tudo ficar pronto, tudo perfeito, não espere ter todos os produtos validados que não vai conseguir, não espere ter uma loja já completa no início, então comece com o que você tem, e aos poucos aí você vai ajustando, aos pouquinhos você vai melhorando a sua loja, mas é importante começar, tá, comece a vender, comece a botar para vender, conforme vai tendo retorno, você vai melhorando a sua loja, vai melhorando o seu site, vai melhorando os produtos, então não es como eu falei, não espere, ficar um negócio perfeito aí para começar, né. Comece do jeito que tá, comece com o que você tem, que aos poucos, você vai melhorar. Um pouquinho por dia, você vai acabar sempre melhorando. Então vamos à prática. Eu comentei aqui sobre algumas ferramentas para você pesquisar quais os nichos, mais os nichos, né, produtos que estão mais em alta. Vai ter aulas mais específicas sobre isso, então aqui é só uma geral, um exemplo de como fazer. Então, aqui, temos o Google Trends. O Google Trends é basicamente o que está mais em alta e sendo mais pesquisado no Google. Se você vir aqui em alta, por exemplo, vai ver todas as palavras, mais buscadas nas últimas 24 horas. Então, que é referente a jogo, Palmeiras na copinha, tal, mas nada que nos interessa. Eh, o que pode talvez nos interessar é aqui, ó, todas as categorias. Vamos colocar aqui compras. Então, tem muita gente procurando sobre Ticketmaster, cupom Mercado Livre, fiel torcedor, também não nos interessa. Então vamos botar aqui nos últimos 7 dias. Ó, nos últimos 7 dias já tem procura aqui por Barbie autista. Então aí para quem vende brinquedo, já sabe que não sei o motivo, mas nos últimos 7 dias aí teve mais de 2.000 pesquisas, para Barbie autistas. Então teve um aumento aí de 100% em cima, desse produto. Vê se tem mais uma coisa aqui, ó, Lego Pokémon, para quem também vende brinquedo, e o restante aqui não nos interessa muito. Mas o que nos interessa mesmo é aqui, ó, explorar. Vamos usar o exemplo aí do beach tênis. Vamos botar aqui, vamos dizer que eu tenho eu jogo beach tênis, eu conheço o pessoal do beach tênis, então eles são meu público-alvo. Então quero insistir nesse nicho, ver se tem resultado, ver se tem procura, se tem demanda ou não. Então vamos procurar aqui por beach tênis, vamos ver o que que o Google Trends nos diz qual o volume de pesquisa que tem.
Então a gente está procurando aqui no Brasil, nos últimos 12 meses, isso aqui também pode ser alterado para o outro país, caso necessário, né, e também dá para mudar aqui para os últimos 30 dias, últimos 5 anos. Vamos até botar aqui nos últimos 5 anos para a gente ver qual o aumento que ele teve. Vamos botar aqui primeiro. Ah, não deu certo, espera aí. Pitch tênis. Aqui. Ó, nos últimos doze meses, então a gente vê que tem uma procura bem alta. Numa escala de 0 a 100, ele fica no média aqui de 80, 90, chegou até a 100. Aqui 80 deu uma baixada, mas fica na média de 60, 70 aqui, 80. Né, então é uma palavra-chave muito pesquisada, né, que tem procura, tem demanda. Vamos botar aqui só por curiosidade, nos últimos 5 anos. Ó, você pode ver que há 5 anos atrás, ó, o volume de pesquisa deles era bem baixa, 22, 18, 15. Aí começou a aumentar, 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 até que teve um estouro em 2021, na pandemia. Depois caiu. Aí depois voltou a aumentar e aqui, a partir daqui, como se manteve na média, 2023 para cá. Então meio que se manteve na média, agora teve uma boa queda nos últimos 12 meses, mas pouca coisa ainda. Então é uma palavra-chave que está em alta. Tem uma observação aqui, tá, não nos importa. Então aqui, ó, até interessante aqui, ó, nos últimos 5 anos, a palavra-chave beach tênis mais procurada, onde tem mais procura, é em Santa Catarina e no Ceará. Mato Grosso do Sul também tem um volume bem alto, Paraná e São Paulo. Por incrível que pareça, São Paulo, que eu acreditava que estaria em primeiro, está em quinto lugar, né, do termo mais buscado. Se a gente mudar aqui para os últimos 12 meses, vai ficar mais real. Então, ó, como já mudou, ó, nos últimos 12 meses, o estado mais procurado, Mato Grosso do Sul. Então, para qual estado eu vou direcionar mais a minha pesquisa? Mato Grosso do Sul. Minha pesquisa não, desculpa, minha publicidade. Mato Grosso do Sul, eu sei que tá muito em alta esse termo de pesquisa. Então, vamos direcionar toda a nossa, não toda, mas parte da nossa verba de publicidade para lá. Aí depois vem Paraná, vem Santa Catarina, Ceará, Tocantins, acima de São Paulo. Nossa, incrível. Não s eu imaginava eu que São Paulo seria primeiro. Vamos lá. Aqui, pesquisas relacionadas. Assuntos relacionados, eu não tenho nem ideia do que é isso, mas deve ter alguma coisa a ver com beach tênis, para quem já conhece. Bolinha beach tênis, ó, mais de 800% de ascensão. Então é um bom produto aí para se vender, para quem quer entrar nesse nicho. Então vamos, esse aqui é os que estão em ascensão, que está tendo mais procuras. Aí, mas se a gente for nas principais aqui, também a gente consegue ver outras coisas. Vamos ver que tênis, raquete e tênis está sempre em alta. Raquete, raquete, raquete. Então também é outro produto, né, bom para se vender. Claro que a gente vai validar, tem que validar agora o volume de pesquisa dessas palavras-chave. É o que nós vamos fazer agora. Isso a gente vai validar eh, em outras 2 ferramentas. Só antes, vamos fazer uma comparação aqui, por exemplo, ó, eu quero, eh, nesse ramo de esporte, mas eu não sei ainda se é beach tênis ou se eu jogo vôlei também, será que eu, né, posso, qual o que é melhor hoje, vôlei ou beach tênis? Então vamos botar aqui vôlei. Tem termo de pesquisa, vamos botar esporte, bola de vôlei, jogador de vôlei, vamos botar termo de pesquisa mesmo. O que está mais em alta? Ó, pode ver que o vôlei está mais em comparação às 2, né? O vôlei está mais em alta do que o beach tênis, bem mais em alta, né. Então, aqui também a gente consegue ver por estado, aqui a gente consegue ver, o que está sendo procurado. É que também vôlei, tem muita procura sobre o mundial, né, mundial, campeonatos, vamos botar as principais aqui para ver se dá para ver. Também a mesma coisa, Brasil vôlei, vôlei masculino, não fala muito de produtos, mas a gente pode também ter um filtro aqui, que a gente pode botar, na categoria de compras.
Ó, daí fica mais, eh, mais certo a nossa pesquisa. Mas mesmo assim, na verdade, de compras ainda o beach tênis, olha só, ficou acima de vôlei, então, eh, não, não, desculpa, eles alguns momentos sim, né, mais no começo de 2025, mas depois o vôlei acabou ultrapassando e agora, nesse momento, em dezembro, estão meio iguais. Então, são 2 nichos legais para se trabalhar. Agora que sim, a gente consegue ver vestido, beach tênis, raquete, óculos, beach tênis, a gente consegue ver mais pesquisas relacionadas a compras. Então aqui consegue ver mais produtos. Aqui também no vôlei, Volt acho que é a marca da camiseta. Ó, mas Mizuno deve ser tênis. Esse aqui eu não sei o que que é, esse aqui não sei também o que que é, ASICS, eu não sei se também é referente a camiseta, tênis, mas são alguns produtos já mais relacionados ao vôlei. Adidas, Nike, então, esse aqui em ascensão. Vou botar as principais. Ó, tênis de vôlei, Nike, tênis de vôlei, Nike, tênis de vôlei. Tênis é o que mais procurado no nicho de vôlei. Uniforme, vôlei, camisa, que são as menos procuradas. Mas é só para você entender, né, quais palavras-chave mais procuradas dentro de cada nicho. Agora sim, aqui daí você pode, pode brincar aqui, bota algumas palavras-chave mais pesquisadas e vai trabalhando aqui em cima desses filtros aqui também. E vai pesquisando. Mas tem duas ferramentas que a gente pode agora descobrir qual o volume de palavras-chaves. Então, a gente está aqui no Google Ads, né, Google Keywords, que é o planejador de palavras-chaves. A gente vem aqui em ferramentas, planejador de palavras-chaves, e vem aqui descobrir novas palavras-chaves. Vai ter aula sobre isso, tá? Então não vou entrar muito em detalhe aqui. Aqui é só mais para mostrar a prática. Ou melhor, vamos voltar, que eu fui no lugar errado. Ver volume de pesquisa e previsões. Então eu estava vendo sobre beach tênis, vamos ver quantas procura tem e se também aparece os produtos relacionados. Beach tênis. Aqui ele vai nos trazer um volume de pesquisas. Ó, só a palavra beach tênis sozinho tem de 100 mil a 1 milhão, né, de procuras mensais. É claro que há uma diferença muito grande, depois na outra ferramenta a gente vai ver que é mais assertivo. Mas dá para ter uma ideia que é muito procurado, bastante procurado. Então, vamos procurar aqui ideias de palavras-chave, ó, para a gente poder saber quais os produtos têm mais procura. Vamos ver onde é que tá, botar aqui, bit tênis. Vou botar só isso. Ó, agora aqui sim, aqui tá até ruim de ver, vamos ver se eu consigo dar uma aproximada aqui, porque ele aparece só ali embaixo. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui, aumentar. Tá, não, mas vamos tentar ver aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó, a palavra-chave beach tênis, 100 a 1 milhão. Isso aqui, o que tá escrito? Vamos tentar botar isso aqui pro lado. Aqui, beach tênis São Paulo, Adidas beach tênis de 100 a 1000. Espera aí, então. Nós vamos arrumar isso aqui. Aqui, agora ficou melhor. Ficou menor, mas aparece mais visível. Aqui agora eu clicando aqui, ó, em médias mensais, ele vai mostrar aqui está do menor para o mais alto e aqui as palavras mais procuradas. Então pode ver que está tudo beach tênis aqui com escrito de várias formas. Também é legal para quando você fizer uma campanha não escrever só beach tênis, certo? Ou até o título do produto. Às vezes escrito de forma errada, eh, pode ter mais procuras do que às vezes pode ter mais resultado do que escrito da forma certa. Então, é bom dar uma pesquisada aqui, em quais os termos que são usados.
Aqui, agora aqui, Drop Shot, beach tênis, vamos ver se achamos produtos. Produto da Mormai, de beach tênis. Shark, eu tinha visto lá o Shark, não sei o que que é, mas deve ser algum produto de beach tênis. Tem de 1.000 a 100, de 1.000 visitas a 100.000. Tênis para tênis, tá, vamos ver se achamos algum produto, raquete. Fala mais sobre tênis de praia. Tá, então vamos botar aqui, a gente viu lá no Google Trends que a palavra raquete aparecia muito em alta lá. Raquete e bolinha, né? Vamos botar só assim para ver se ele vai puxar, senão depois a gente bota tudo junto. Raquete, bolinha, aqui ó, 10 de palavras-chave, agora sim. Ó, raquete e beach tênis, de 10 a 100.000 visitas, 1.000 procuras, né, por mês. Raquete e beach tênis, que de outra forma, também de 10 a 100.000, então só aqui juntando já dá quase 200.000. Mais aqui, 200, dá mais. For juntar todas as palavras variantes de raquete aqui, dá mais de 1 milhão de visitas, mais de 1 milhão de procuras, né, por mês de pesquisa. Então é um produto que tem muita demanda. Vamos ver se aparece bolinha aqui de beach tênis. Ó, melhor, quais as melhores raquetes, raquete. A maioria aqui é raquete. Mas pode ver que tem tudo isso aqui é raquete, é tudo muito procurado. Então, é, é um produto que tem demanda, tá? É um produto que tem demanda, é um produto que dá para se trabalhar. Agora, vamos procurar somente bolinha de beach tênis. Bolinha beach tênis. Ó, um produto que já tem um pouco menos de procura, mas também tem um número legal. Bolinha de beach tênis de 1.000 a 10.000 visitas, procuras por mês, né? E aqui tem outro tipo de 100 a 1.000. Vamos botar aqui, acho que já está já tá certo já. Ó, mais de 100 a 1.000, 100 a 1.000 também é um número que dá para trabalhar. É claro, tem um pouco menos de visita, mas é um produto que também tem procura. Tá, não é, às vezes não pode ser, não depende, não precisa ser o seu produto principal, porque não tem tanta procura assim, né, a raquete, por exemplo, tem mais procura, então, a bolinha pode ser um complemento aí eh, de produto do seu site. Mas isso aqui ele vai te dar uma ideia, assim, de, se o produto tem demanda ou não tem demanda. Aqui tem outra ferramenta chamada Ubersuggest. Aqui ele é um pouco mais real no número de visitas. Vamos botar aqui raquete, beach tennis, ele é mais assertivo. Melhor, não tem aquele gap tão grande de 10 a 1 milhão, que ele vai dizer mais ou menos a quantidade que tem realmente de visitas. Então eu procurei aqui raquete beach tennis. Aqui não tô logado, então não vai aparecer muita coisa, mas ele mostra bastante coisa interessante que esse site, tá? Faz uma análise do SEO do seu site completa. É bem interessante. Mas o preenchimento automático do volume de pesquisa no Google. Vamos botar aqui, ó. Aqui ele também te dá até mais ideias também de palavras-chave. Ó, então eu botei aqui, ele vai dar o volume de pesquisa, ó. Raquete 90.000 pesquisa, raquete Shark 6.000 pesquisa, de carbono 3.000, Mormai 3.000. Ele vai te dar mais variações do produto. Tá? Profissional 1.900, mas pode ver que todos tipos de raquete aqui tem uma boa procura, né? Então, é um produto é um produto que tem bastante demanda. Ele inclusive é que ele mostra a dificuldade de SEO. Nossa, aqui é muito fácil de ranquear no SEO, ó. Nível 12, 0 a 100, ele está nível 12. Ou seja, se você usar essa palavra-chave no seu site, organicamente as pessoas vão te achar muito mais facilmente. Muito fácil. Vai ser muito fácil de te achar, né? Porque tem um nível bem baixo assim, de concorrência. Então, aqui vai te passar todo o volume aqui, um volume mais assertivo, né, de pesquisa.
Vou botar aqui agora bolinha beach tênis, vamos ver se a gente consegue ver algo diferente aqui. Ah, agora tá, agora já não eu vou ter que fazer o login aqui, mas é só para poder entender melhor como funciona, né, para saber que existe essa ferramenta, né. Eu vou botar até o link delas aqui abaixo, para você quiser dar uma fuçada melhor aqui, ver como é que funciona. A gente vai ter aulas sobre elas, né, então, em breve ainda, a gente vai ter aulas completas para fazer, esse tipo de análise. A intenção agora é só mostrar o básico, assim, de como você faz para pesquisar se o seu nicho tem demanda ou não tem demanda, né. Então essa é uma das formas. Agora que eu escrevi raquete errado, por isso que eu acho que não apareceu tanto. É, raquete, eu escrevi errado. Provavelmente até tem mais demanda nisso aqui. Mas, enfim, eh, essas são algumas ferramentas que dá para usar aí para ver se o seu nicho, né, tem procura e tem demanda. Então se você está em dúvida ainda, né, do seu nicho, né, entre aqui, faça comparações, vê qual que tem mais volume de 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 pesquisa, né, para tomar uma decisão de qual caminho você vai seguir.